E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Coutinho, professor de Geografia. Nesse momento nós estamos vivendo, né, nós tivemos que adaptar nossas aulas, então eu vou estar tentando utilizar desse meio aqui, alguns vídeos, alguns outros aplicativos, para poder estar com vocês. Nossa aula de hoje, a aula que foi programada pelo sistema do Eleva e pelo Pense, é o capítulo 5. Sendo que o capítulo 5 nós já trabalhamos em sala de aula, que é intemperismo, solo e processos, é uma revisão em relação à formação dos solos, tipos de solos e processos de degradação. E aí depois eu também vou falar um pouco sobre a parte de intemperismo e erosão, ok? Como nós já tínhamos trabalhado na última aula, eu fico um pouco mais tranquilo, mas de qualquer forma é bom para a gente poder reforçar o assunto. Então, como podemos observar, o solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica oriunda da decomposição de animais e plantas. Então, dessa forma, o solo é formado. É importante que a gente entenda isso. Nós já vimos em relação aos horizontes, né? E é também interessante que a gente entenda que quanto maior for a ação do intemperismo, maior será a profundidade e melhor a distinção entre os horizontes. Então, só para que a gente lembre um pouquinho, nós temos o horizonte O, aqui, ó, horizonte O, que é uma camada orgânica superficial constituída por folhas, detritos, vegetais e animais, assim como substâncias úmicas e acumuladas na superfície. Nós temos o horizonte A, que é uma camada de cor mais escura, rica em matéria orgânica, resultante da decomposição dos seres vivos. Nós temos o tipo de solo B, o horizonte B, desculpa, são essencialmente minerais, com alguns materiais provenientes da decomposição orgânica. Nós temos o horizonte C, onde nós já vamos encontrar resquícios, né, da rocha matriz, da rocha original, mas também constituído por material mineral não. E por último, né, nós temos o que é muitas vezes chamado de horizonte R, mas que é a rocha matriz, que é a rocha que não sofreu a ação do intemperismo, ok? Então, a formação do solo, esse processo, ele é chamado de pedogênese. E o principal responsável dele é o intemperismo. Então, eu vou deixar marcado aqui essas duas palavras, para ficar importante para a gente, para que a gente entenda. Então, eu vou marcar aqui a pedogênese e o intemperismo, que é o desgaste, né, da rocha original. Quando a ação do intemperismo diminui muito, nós vamos ter nos horizontes mais superficiais uma grande quantidade de matéria orgânica e nos horizontes mais profundos uma pequena quantidade dessa matéria orgânica, ok? Eu sei que eu já havia explicado essa parte dos horizontes aqui mesmo nesse vídeo, mas eu vou fazer o seguinte, dá uma pausada agora no vídeo e leiam a definição de cada horizonte, eu acho que é importante, lembrando que esses horizontes, eles não vão ser sempre definidos dessa forma. Nesse aí, por exemplo, aparece também, né, a camada O, que são restos de plantas minerais na superfície, mas é importante que vocês leiam para poder fixar, para poder entender como que acontece, e essa formação ela vai acontecer de forma diferente, vai depender de outras características, como questões climáticas, questões do relevo, entre outras coisas. Em relação aos principais tipos de solo, eu sei que aqui já está bem resumido, mas eu vou tentar fazer o resumo do resumo aqui em relação a cada tipo. Os latossolos, eles são solos mais profundos e bastante intemperizados. O que significa? Que a ação do intemperismo aconteceu de uma forma massiva e modelou, né, alterou as constituições desse solo para que ele se forme, para que ele vire um tipo de latossolos. Os litossolos, eles já são solos mais rasos, eles são característicos de regiões que têm um ambiente mais seco, ou seja, é importante aqui para a gente. Vocês lembram que a gente estudou isso, que ambiente seco nós vamos ter uma ação mais forte do intemperismo físico. Então, a formação desse solo está ligada ao intemperismo físico. Solos aluviais
eles estão formados pelo transporte de sedimentos, né? São fragmentos de uma rocha pré-existente que sofreu a ação do intemperismo e da erosão, e esses fragmentos eles vão ser transportados. Eles são carregados pela ação das águas, né? E do vento, ou seja, nós temos aí o transporte acontecendo pela tipo de erosão eólica, pelo tipo de erosão fluvial, tudo isso pode estar acontecendo também nesse momento. É importante a gente lembrar que existem os solos autóctones e solos alóctones. Os solos autóctones são aqueles que estão no mesmo local de formação, e os solos alóctones são aqueles que foram formados em um lugar, mas teve o transporte e estão em outros, ok? Já os solos eluviais, eles são formados por decomposição da rocha matriz no ambiente local. Então, nós podemos dizer que os solos eluviais eles seriam autóctones e os aluviais seriam solos alóctones. Então, para facilitar, os solos alóctones são aqueles que têm o material de origem que foram transportados. Os solos autóctones é aquele que não teve o transporte desse material de origem. Os solos de Massapê eles possuem uma coloração bem escura, apresentam pH neutro em razão da ocorrência de calcário. Eles são comuns na região litorânea do Nordeste brasileiro e, devido às suas características, eles são solos muito férteis, o que é importante para a agricultura, a fertilidade natural do solo. O solo de terra roxa ele é interessante porque, na verdade, é um erro de tradução aí, né? O roxa vem de roja, que na verdade para a gente seria um solo de terra vermelha. Ele também tem uma característica de ser bastante fértil, é muito utilizado na agricultura, as pessoas costumam plantar próximo dessas regiões. Ele é formado de rochas de origens vulcânicas, principalmente basálticas, o que acaba garantindo uma maior fertilidade para esse solo. O solo de terra roxa ele é muito encontrado no Paraná, na parte de São Paulo, e tem algumas pequenas manchas também na região amazônica. Já os solos lateríticos, eles sofrem muito pela ação do intemperismo, ele sofre muito com a laterização, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, o que significa que ele não é muito bom para a agricultura, porque ele tem uma acidez muito peculiar, muito alta. E ele é característico das regiões tropicais, onde a gente tem uma umidade muito grande. Os solos Chernozem, nome bonito, né? Eles têm a característica de ter a sua coloração mais escura devido à grande concentração de matéria orgânica. Ou seja, a gente já consegue entender que ele tem um apelo para a agricultura muito grande. Em algumas regiões ele é muito utilizado, como tem como o exemplo aqui para o cultivo de trigo. O permafrost é um solo de altas latitudes, ou seja, de regiões muito frias, o que significa que ele permanece congelado por muito tempo. São solos bastante ácidos, em razão da queda das folhas dos pinheiros, por exemplo. Eles ficam congelados a maior parte do ano, o que altera as características desse solo em relação à maior parte dos outros que nós estamos vendo até agora. Os solos loess são solos aluviais, né? A gente já tinha visto lá em cima, é um tipo de solo aluvial de alta fertilidade devido à acumulação de sedimentos por causa da erosão eólica. Ou seja, então também são solos alóctones, né? Solos que tiveram o transporte como uma das origens da sua formação. Os solos eles podem ser degradados, principalmente devido à ação humana. Nós temos vários processos aí, como eu coloquei aqui, a desertificação, né? O processo de transformar em desertos, arenização. Depois deem uma olhadinha com calma para que vocês peguem um pouquinho mais, mas é interessante a gente falar que o ser humano ele pode alterar as características químicas, mineralógicas do solo
através das atividades que são feitas nessas regiões. Nós temos, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas nós temos a lixiviação, que é um processo de lavagem superficial do solo, né, através da ação das águas, o que pode gerar uma perda de fertilidade desse solo. Então, normalmente isso acontece em regiões onde o solo já não tem mais a cobertura vegetal. Então, a lixiviação é um processo importante para acontecer outros problemas que nós vamos falar daqui para frente. A desertificação ela acontece em climas áridos, né? Ou seja, a gente tem uma pouca quantidade de chuva, de umidade, e ela recebe esse nome porque a mudança, a paisagem, ela vai se transformar para algo próximo a um deserto, uma paisagem de deserto. A arenização, nós vamos ter a formação de espécies de banco de areias já em áreas mais arenosas, em solos de consistência arenosa. Ele, ao contrário da desertificação, ele acontece em climas mais úmidos, ou seja, em lugares onde nós temos uma maior quantidade de chuva. Os processos erosivos, eles são muito marcantes pela alteração do relevo, ou seja, ele vai modificar a forma, vai modelar o relevo superficial. Como eu já tinha salientado aqui em relação à lixiviação, nós temos aqui nessa partezinha falando um pouquinho sobre ela. Então, essa lavagem que acontece na parte superficial, ela pode causar problemas em relação à qualidade desse solo, em relação até ao tipo de vegetação que vai se formar nessas regiões. Então, a força da chuva, nesse processo erosivo, quando o solo não tem nenhum tipo de proteção vegetal, ele pode causar fenômenos, problemas no solo chamado de erosão, de vossorocas, que é um processo erosivo, de ravinamento, ou seja, são aberturas do solo, são pequenas repartições que podem gerar grandes aberturas, grandes crateras no solo. A laterização já é um processo no qual o solo acumula grande quantidade de óxidos hidratados de ferro ou alumínio, o que modifica sua composição e a coloração, que se torna avermelhada como cor de ferrugem. É um processo que decorre especialmente do intemperismo químico, que é ocasionado em regiões onde nós temos uma grande quantidade de chuva, né? São lugares mais úmidos. Esses solos laterizados, eles são muito sujeitos à questão da lixiviação, né? Que é, como a gente já tinha dito, a lavagem superficial. E o que vai gerar uma grande redução do percentual de matéria orgânica, ou seja, vai fazer com que o solo fique cada vez com uma menor capacidade de produção agrícola. A salinização ela vai estar ligada com a irrigação e uma autoevaporação. Como que ela funciona? Quando nós retiramos a água para irrigar, ou quando nós retiramos, ou quando acontece a evaporação, normalmente os sais eles continuam e se acumulam, o que vai modificar a característica daquele solo, vai deixar ele mais com uma alta concentração de sal e vai diminuir assim as riquezas de nutrientes desse solo. Vocês podem perceber que a ação humana ela é marcante para alteração, né, para degradação dos solos, de forma indireta ou de uma forma mais direta. Vamos pensar em formas mais diretas. A utilização de fertilizantes, nós temos a alteração do solo para o plantio. Então, são vários problemas que podem ser causados pelo ser humano. Eu acho muito importante a gente marcar aqui a questão do agrotóxico, dos fertilizantes na agricultura e dos lixos urbanos, o chorume, que nós até comentamos um pouco na última aula, né? Aquele líquido que pode ser utilizado para fins melhores, ele acaba sendo um dos grandes poluidores que nós temos no subsolo e no solo em si, e que pode gerar até problemas em relação à água subterrânea. Pessoal, eu espero que essa revisão tenha ficado rápida, né? Uma revisão e explicativa. Um abraço aí.